Gravar. Bom dia, hoje é dia 12 de setembro e vamos continuar a nossa leitura. Mas antes vamos fazer a nossa retrospectiva. A gente estava falando sobre as regiões, né, do mundo espiritual e a gente estava nas últimas regiões. E aí ele fala que nessas últimas regiões a gente então compreende a formação, né, de tudo. A gente compreende que somos seres espirituais e que a gente tem aqui na Terra uma pálida imagem dos arquétipos, daquilo de como é construído o mundo. E ele fala, na verdade, sobre como que se formou, então, a partir da observação do mundo aqui na Terra, como se forma o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano, né? E ele fala que o reino mineral, então, ele é percebido pelos sentidos e é compreendido, então, pelo nosso pensar aqui na Terra, e que, além desse mundo mineral, o reino vegetal agora ele tem crescimento e reprodução, então ele tem esse aspecto da vida, e o animal tem aquilo que a gente, além disso, dessa forma e dessa vida, ele tem também a sensação e os instintos, né? E que só o homem, então ele tem essa autossensação, o reino animal, né? E que o homem tem a autoconsciência. E que o que a gente vê, eu vou tornar a dizer aqui na Terra, é uma pequena sombra da magnitude da formação desses arquétipos lá nesse, nessa região espiritual. Então, eu acho que assim, bem simplesmente foi isso que a gente leu. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, senão a gente pode continuar nossa leitura. Podemos continuar? Nós estamos na página 114, no penúltimo parágrafo. Então, ele falou aí da formação do corpo físico, corpo etérico, corpo astral, e ele fala da alma intelectiva, né? Que é onde está, então, onde se forma, né? Como se forma o pensamento humano, né? A individualidade, o eu. E aí ele coloca o seguinte: junto aos três componentes inferiores do homem, colaboram, portanto, os arquétipos sob forma de entidades que, de certo modo, se defrontam com ele externamente. Em sua alma do intelecto, ele próprio passa a trabalhar conscientemente em si mesmo. E as entidades que trabalham em seu corpo físico são as mesmas que formam a natureza mineral. Em seu corpo etérico, atuam entidades do tipo existente no reino vegetal. E em seu corpo anímico, sensitivo, entidades que vivem no mundo animal, de forma imperceptível aos sentidos, mas cuja atividade se estende a esses reinos. Assim sendo, os diversos mundos atuam em conjunto. O mundo em que vive o homem é a expressão dessa cooperação. Tendo-se compreendido o mundo sensível dessa maneira, abre-se também a compreensão relativa a seres de espécie diferente daqueles cuja existência ocorre nos mencionados reinos da natureza. Um exemplo de tais entidades é o que se denomina espírito do povo, espírito nacional. Este não se manifesta diretamente de modo sensorial,
revela-se nas sensações, nos sentimentos, nas inclinações, etc., que se observam como sendo comuns a um povo. Trata-se de uma entidade que não se encarna sensorialmente, do mesmo modo como o homem forma seu corpo de maneira sensorialmente visível. Ela forma o seu com substância do mundo anímico. Esse corpo anímico do espírito do povo é como uma nuvem na qual vivem os membros desse povo e cujos efeitos se manifestam nas almas dos seres humanos em questão, mas que não descende dessas mesmas almas. Para quem não concebe assim o espírito do povo, este permanece como uma ideia esquemática, sem essência nem vida, uma abstração vazia. Diga, Ana Rita. Como é que funciona esse espírito do povo que nós nem sempre nascemos nos mesmos locais? Então, eu estou aqui no Brasil e aí esse espírito do povo, essa energia, eu estou envolvida com essa entidade aí, com esse grupo. Esse Estou no ser Brasil. Tá. Aí vou para outra encarnação, nasci no Japão. E aí? é outro, é outro espírito do povo. Cada civilização, né, podemos dizer assim, tem um espírito de povo. Então, os brasileiros, os americanos, os a gente pode pensar na América do Sul, né, Cris, também, né, como um espírito do povo que reina na América do Sul, na América do Norte, e assim vai, né? Então você tem um jeito de ser porque você é brasileira, né? Que é Entendi. semelhante ao meu jeito de ser porque também sou brasileira. É por isso, Mas Helena, que. Desculpa. pode falar, pode falar. Não, É eu por isso já que tem pessoas que parece que não têm a característica, que até as pessoas brincam, parece um europeu nascido, na América Latina, ou parece um latino nascido no Oriente. É por isso, porque a gente traz resquícios. é, provavelmente sim, né? Acho que a gente pode ir por aí, a gente pode fazer essa imaginação, Tá, né? Tá? obrigada. Ah, então, continuando. Esse corpo anímico do espírito do povo é como uma nuvem na qual vivem os membros desse povo e cujos efeitos se manifestam nas almas dos seres humanos em questão, mas que não descende dessas mesmas almas. Para quem não concebe assim o espírito do povo, este permanece como uma ideia esquemática, sem essência nem vida, uma abstração vazia. Reli, né? Algo semelhante poderia ser dito a respeito do chamado espírito da época. É que, com isso, a visão espiritual se estende sobre uma variedade de outras entidades inferiores e superiores, as quais vivem em torno do homem sem que ele possa percebê-las sensorialmente. Contudo, os que possuem a faculdade de ver espiritualmente percebem tais seres e podem descrevê-los. Às espécies inferiores de tais seres pertence tudo que as pessoas capazes de perceber o mundo espiritual descrevem como salamandras, sílfides, ondinas, gnomos. Não deveria ser preciso dizer que tais descrições não podem valer como reproduções da realidade subjacente a tais seres. Se o fossem, o mundo referido por meio delas não seria espiritual, mas grosseiramente material. Elas constituem ilustrações de uma realidade espiritual que só pode ser descrita desse modo, por meio de metáforas. Se quem só valoriza a visão sensorial considera tais entidades como produtos de fantasia desordenada e superstição, isso é totalmente compreensível. Aos olhos físicos, elas não podem naturalmente tornar-se visíveis, por não possuírem corpo físico. A superstição
não reside em se verem tais seres como reais, mas em se acreditar que eles se manifestem de maneira sensorial. Seres dessa espécie colaboram na construção universal, sendo encontrados tão logo se ingressa nas regiões superiores do universo, ocultas aos sentidos corpóreos. Supersticiosos não são os que veem em tais descrições as imagens de realidades espirituais, mas os que creem na existência sensorial das imagens, e também os que negam o espírito por acharem que devem negar a imagem sensorial. Também devem ser assinalados os seres que não descem até o mundo anímico, sendo seus envoltórios constituídos apenas de formações do mundo espiritual. O homem passa a percebê-los e familiariza-se com eles ao abrir-lhes seus olhos e ouvidos espirituais. Com essa abertura, se tornam compreensíveis ao homem muitas coisas que, em outras circunstâncias, ele observaria sem poder entender. Tudo se torna claro à sua volta. Ele passa a enxergar as causas daquilo que no mundo sensível se manifesta como efeitos. Passa a compreender que o que sem a visão espiritual ele nega totalmente, ou frente ao qual tem de contentar-se com a declaração: existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar vossa sabedoria acadêmica. Pessoas espiritualmente sensíveis ficam intranquilas ao pressentir à sua volta um mundo diverso do sensorial, tendo de tatear através dele como um cego entre objetos sensíveis. Só um claro conhecimento dessas regiões superiores da existência e um compreensivo aprofundamento em tudo o que ali ocorre podem realmente tornar uma pessoa segura de si e conduzi-la à sua verdadeira meta. Inteirando-se do que é oculto aos sentidos, o homem amplia seu ser de tal maneira que sua vida antes dessa ampliação lhe parece um sonhar a respeito do mundo. Helena, para mim ficou confuso essa coisa do espírito da época e fala assim como se fosse algo inferior e viram essas espécies que ele vai descrever como salamandras, ondinas. Como é isso? Eu não entendi, ficou estranho para mim isso. Então, o que eu entendo é que existe o espírito do povo, que é esse, né? Então, somos brasileiros, existe um ser que cuida dos brasileiros, vamos dizer assim, né? E tem o espírito da época também. E o espírito da época é a época que nós estamos vivendo, né? E além disso, existem esses outros seres que são esses seres que a gente chama de seres elementares, que são os gnomos, que são mais ligados à terra, que são deixa eu ver agora, as salamandras, as sílfides, as ondinas, então cada uma ligada a um elemento, né? E que também não são visíveis, né? Mas é tão interessante, né, que eu estou lendo o Amadurecer Luminoso e uma das orientações para os idosos é a contemplação da natureza, né? Então, o que ele fala, o Norbert Glass, que assim, quanto mais você contempla a natureza, mais você se liga a esses seres, né? E isso é importante também para o idoso, para todo mundo. É que eu tinha entendido que tinha uma relação entre o espírito da época com essas entidades, não tem nada a ver. Eu fiz uma associação, Eu não como se entendo for. dessa forma. Você, Cris? Não, eu entendo como você falou. É que, na verdade, Ana Rita, o texto ficou mesmo meio confuso, porque ele fala dos espíritos do povo,
Depois ele entra que tem mais coisas, aí ele fala do espírito de época e desses elementares ligados aos elementos mesmo. Então ficou meio, acho que é do texto. Muito bem. Pode continuar? Então, eu estou aqui, né? Seres dessa espécie. É aí que eu estou? No parágrafo? Não? Para Desculpa mim, aí. você já está começando das As formas, formas, pensamentos. pensamentos, É. isso. Aonde, hein? Eu me perdi. 116. Ah, aqui. Também devem ser assinalados, é isso? Não. É o título das formas, pensamentos e da aura humana. Tá bom. Das formas, pensamentos e da aura humana. Já foi dito que as formações de cada um dos três mundos só podem ter realidade para o homem quando ele possui as faculdades e os órgãos para percebê-las. Certos processos no espaço só são percebidos pelo homem como fenômenos luminosos pelo fato dele possuir olhos bem formados. O quanto de real se manifesta a um ser depende da receptividade deste último. Nunca, portanto, o homem deve afirmar ser real apenas o que ele pode perceber. Reais podem ser muitas coisas para cuja percepção lhe faltam os órgãos adequados. Ora, os mundos anímico e espiritual são tão reais, só que num sentido muito superior, quanto o é o mundo sensível. É bem verdade que não existem olhos físicos capazes de enxergar sentimentos, ideias e etc. No entanto, estes são reais. E assim como o homem, mediante seus sentidos externos, tem diante de si o mundo físico sob forma de percepção, para seus órgãos espirituais, os sentidos, os impulsos, os instintos, os pensamentos e etc., se tornam percepções. Exatamente do mesmo modo como, por meio dos olhos físicos, certos processos espaciais podem ser vistos como fenômenos cromáticos. Assim também, os chamados processos anímicos e espirituais podem tornar-se, por meio dos sentidos interiores, percepções análogas aos fenômenos cromáticos sensoriais. Só pode compreender totalmente o sentido aqui implícito quem percorreu a senda cognitiva a ser descrita no próximo capítulo e, com isso, desenvolveu seus sentidos interiores. A essa pessoa se tornam visíveis, de modo suprassensorial, os fenômenos anímicos no mundo anímico ao seu redor, e no âmbito espiritual, os fenômenos espirituais. Sentimentos que ela percebe em outros seres irradiam para ela como efeitos luminosos dos seres sencientes. Pensamentos que constituem objeto de sua atenção flutuam através do espaço espiritual. Para ela, o que um homem pensa de outro não é algo imperceptível, mas um processo perceptível. O conteúdo de um pensamento vive, como tal, apenas na alma de quem o concebe. Porém, esse conteúdo provoca efeitos no mundo espiritual. São estes que constituem, para os olhos espirituais, os processos perceptíveis. É como efetiva realidade que o pensamento jorra de uma entidade humana e flutua em direção a outra. E a maneira como esse pensamento atua sobre a outra pessoa é experimentada no mundo espiritual como processo perceptível. Assim, para quem possui sentidos espirituais abertos, o homem fisicamente perceptível é somente uma parcela do homem total. Esse homem físico torna-se o centro de emanações anímicas e espirituais.
Só é possível dar uma curta indicação do variadíssimo universo que aqui se descortina ao vidente. Um pensamento humano que habitualmente vive apenas na compreensão mental do ouvinte surge, por exemplo, como fenômeno colorido espiritualmente perceptível. Sua cor corresponde ao caráter do pensamento. Um pensamento que brota de um impulso sensual do homem tem uma coloração diversa daquele a serviço da pura cognição, da beleza nobre ou do bem eterno. Em matizes de vermelho, atravessam o mundo anímico os pensamentos oriundos da sensualidade. E aqui no rodapé, as explicações dadas aqui estão naturalmente sujeitas aos mais acirrados mal-entendidos. Por esse motivo, nessa nova edição, voltaremos a ela em nota no final do livro. Em belo e claro amarelo, manifesta-se um pensamento por cujo intermédio o pensador se eleva a uma cognição superior. Em magnífico vermelho rosado, irradia um pensamento oriundo de um amor dedicado. E da mesma forma, como o conteúdo de um pensamento, também sua maior ou menor nitidez se expressa em sua manifestação suprassensível. O pensamento preciso do filósofo se mostra como uma figura de contornos definidos. A ideia confusa surge como uma figura fugidia e nebulosa. A entidade anímica e espiritual do homem aparece, desta maneira, como uma parte suprassensível de toda a entidade humana. Os efeitos cromáticos perceptíveis aos olhos espirituais que irradiam em torno do corpo físico do homem e o envolvem como uma nuvem, de forma meio oval, constituem a aura humana. O tamanho dessa aura difere de pessoa para pessoa, mas pode-se dizer que, em média, o homem inteiro tem o dobro da altura e 4 vezes a largura de seu corpo físico. Na aura, flutuam as mais variadas colorações. E essa flutuação é a imagem fiel da vida humana interior. As tonalidades isoladas são tão cambiantes quanto ela. Só que certas qualidades permanentes, como talentos, hábitos e peculiaridades de caráter, também se exprimem em cores fundamentais permanentes. Em pessoas que ainda estão distantes das vivências da senda cognitiva, descrita num capítulo posterior desse livro, podem surgir mal-entendidos sobre a natureza do que aqui se descreve como aura. Pode-se chegar a imaginar que as aqui denominadas cores apareçam diante da alma, tal qual uma cor física diante dos olhos. Porém, uma tal cor anímica não passaria de alucinação. A ciência espiritual não tem a mínima ligação com impressões alucinatórias. E não é a tais impressões, em hipótese alguma, que se alude na descrição acima. A uma ideia correta se chega tendo em vista o seguinte: frente a uma cor física, a alma vivencia não apenas a impressão sensorial, mas tem junto a ela uma vivência anímica. Essa vivência anímica difere à medida que a alma percebe, por meio dos olhos, uma superfície amarela ou uma azul. Denomine-se essa vivência como viver no amarelo ou viver no azul. Ora, a alma que haja ingressado na senda cognitiva tem uma vivência no amarelo diante das experiências anímicas ativas de outros seres, e uma vivência no azul frente a disposições anímicas que traduzem dedicação. O essencial não é que o vidente, na presença de uma representação mental de outra alma, veja tão azul quanto vê o azul no mundo físico,
mas que tem uma experiência que lhe justifique chamar a representação mental de azul, tal qual o homem físico chama de azul uma cortina, por exemplo. Além disso, é essencial que o vidente esteja cônscio de se encontrar com essa sua vivência numa atividade fora do corpo, tendo assim a possibilidade de falar do valor e da importância da vida anímica no mundo cuja percepção não é intermediada pelo corpo humano. Embora também deva ser absolutamente considerado esse sentido da descrição para o vidente, é totalmente óbvio falar de azul, amarelo, verde, etc., na aura. A aura é bastante diversa de acordo com os temperamentos e índoles das pessoas, e também segundo os graus da evolução espiritual. Uma pessoa totalmente entregue a seus impulsos animais possui uma aura bem diversa daquela de quem vive imerso em pensamento. A aura de uma natureza religiosa é essencialmente distinta daquela de quem se dedica aos acontecimentos triviais do dia a dia. A isto se acrescenta o fato de que todas as disposições mutantes, todas as inclinações, alegrias e tristezas encontram sua expressão na aura. É preciso confrontar as auras das mais diversas experiências da alma para aprender a conhecer o significado das colorações. Tomemos inicialmente experiências anímicas impregnadas de afetos passionais. Elas se distinguem em duas espécies: aquelas em que a alma é preferencialmente dirigida a esses afetos pela natureza animal, e aquelas que assumem uma forma refinada, as quais, por assim dizer, se acham fortemente influenciadas pela reflexão. Na primeira espécie de vivências, flutuam em determinados pontos da aura, principalmente correntes de cor marrom e amarelo avermelhada de todos os matizes. Nas pessoas de afetos refinados aparecem nos mesmos lugares tonalidades mais claras de alaranjado e verde. Pode-se notar que as tonalidades verdes proliferam na proporção do aumento de inteligência. Pessoas muito inteligentes e que, apesar disso, vivem totalmente absorvidas por seus impulsos animais, apresentam muito verde em suas auras. Contudo, esse verde sempre possuirá traços de marrom ou castanho avermelhado. Pessoas ininteligentes mostram uma grande parte da aura perpassada por correntes castanho-avermelhadas ou até mesmo em tom vermelho sangue escuro. Essencialmente diversa da aura dessas naturezas passionais é a aura de índoles tranquilas, meditativas e ponderadas. Os tons acastanhados e avermelhados passam para o segundo plano e surgem salientes vários matizes de verde. Numa vigorosa atividade pensante, a alma apresenta um agradável tom verde básico. É esse principalmente o aspecto daquelas naturezas das quais se pode dizer que conseguem adaptar-se a qualquer situação da vida. As tonalidades azuis apresentam-se nas índoles delicadas e abnegadas. Quanto mais um homem põe sua pessoa a serviço de uma causa, mais significativas se tornam as nuances azuis. Também nesse sentido, são encontráveis dois tipos bem diferentes de pessoas. Há naturezas não habituadas a cultivar sua capacidade pensante. Almas passivas, de certo modo, nada têm a lançar na corrente dos acontecimentos do mundo, senão sua boa índole. Sua aura resplende num belo azul. É esse o aspecto da aura de muitas naturezas abnegadas e religiosas. Almas compassivas, bem como aquelas cuja existência é francamente dedicada às boas obras, apresentam uma aura semelhante.
Quando, além disso, tais pessoas são inteligentes, correntes verdes e azuis se alternam, ou então o azul assume o matiz esverdeado. A peculiaridade das almas ativas, ao contrário das passivas, é que seu azul é impregnado por dentro com tonalidades de cores claras. Naturezas engenhosas, dessas que têm pensamentos fecundos, também irradiam de um ponto interior claras tonalidades. Isso ocorre em alto grau no caso das personalidades chamadas sábias, especialmente aquelas ricas em ideias frutíferas. Em geral, tudo que indica atividade espiritual possui forma irradiante, ampliando-se do interior, enquanto tudo que procede da vida animal possui forma de nuvens irregulares flutuantes na aura. Conforme as ideias emanadas da atividade da alma se ponham a serviço dos próprios impulsos animais ou de um interesse ideal objetivo, as respectivas configurações das auras apresentam tonalidades diversas. A mente inventiva, que emprega todos os seus pensamentos na satisfação de suas paixões sensuais, apresenta matizes de roxo escuro. Por outro lado, aquela que dedica abnegadamente seus pensamentos a um interesse objetivo apresenta matizes de roxo claro. Uma vida no espírito, ornada de nobre dedicação e capacidade de sacrifício, mostra cores vermelho rosadas ou violeta claro. Não só a disposição fundamental da alma, mas também tendências, afetos e outras vivências interiores, todos estes passageiros, manifestam suas flutuações cromáticas na aura. Uma súbita explosão de cólera produz flutuações vermelhas. Um sentimento de dignidade ofendida, passando por repentina exaltação, manifesta-se em nuvens verde escuras. Mas não é somente em formações nebulosas e irregulares que se manifestam os fenômenos cromáticos, e sim também em figuras bem delimitadas e com formas regulares. Ao se notar numa pessoa um súbito temor, vê-se sua aura atravessada longitudinalmente por estremecidas faixas azuis com um brilho violeta. Numa pessoa em que se perceba uma tensão na expectativa de um acontecimento qualquer, pode-se ver irradiantes e contínuas faixas arroxeadas atravessando a aura do centro para a periferia. A uma acurada faculdade de percepção espiritual, é possível notar toda e qualquer sensação que a pessoa receba de fora. Pessoas que se excitam fortemente devido a qualquer impressão externa mostram na aura um constante cintilar de pontinhos e manchinhas arroxeadas. Em pessoas cujas emoções não são intensas, essas manchinhas têm uma coloração amarelo-alaranjada ou lindamente amarela. A assim chamada distração das pessoas se apresenta como manchas azuladas tendentes ao verde, com formas mais ou menos mutantes. Para uma visão espiritual superiormente desenvolvida, se distingue na flutuante e radiosa aura do homem 3 espécies de fenômenos cromáticos. Inicialmente existem as cores, cujo caráter traduz opacidade e embaçamento. Contudo, se confrontamos essas cores com as que são visíveis aos nossos olhos físicos, diante destas, aquelas parecem fugidias e transparentes. No mundo suprassensível, contudo, elas tornam relativamente opaco o espaço que preenche, ocupando-o com nebulosidades. Uma segunda, pode continuar, né?
Uma segunda espécie de cores é constituída por aquelas que, por assim dizer, são inteiramente luz. Elas preenchem de claridade o espaço que ocupam. Este se torna, consequentemente, espaço luminoso. Inteiramente diversa das duas anteriores, é a terceira modalidade de fenômenos cromáticos. Estes possuem, sobretudo, um caráter irradiante, cintilante, resplendente. Não se limitam meramente a iluminar o espaço que ocupam, resplendem e irradiam por todo ele. Existe algo de ativo, de móvel nessas cores. As outras contêm algo de repousante, de fosco. Estas, por sua vez, são como que continuamente geradas por si mesmas. Mediante as duas primeiras espécies de cores, o espaço é como que preenchido por uma fina substância líquida que permanece imóvel dentro dele. Por meio da terceira, ele é preenchido com uma vida continuamente autoestimulada, com uma mobilidade incessante. Essas três espécies de cores não estão, porém, dispostas lado a lado na aura humana. Não se encontram exclusivamente em faixas espaciais separadas, e sim intercalando-se das mais variadas maneiras. No mesmo local da aura podem-se ver todas as três espécies interagindo, do mesmo modo como um corpo físico, por exemplo, um sino pode ser simultaneamente visto e ouvido. Com isso, a aura se torna um fenômeno extraordinariamente complexo, pois lida-se, por assim dizer, com três auras intercaladas, entrelaçadas. Contudo, é possível chegar à clareza dirigindo a atenção a cada uma dessas três auras separadamente. Age-se, então, no mundo suprassensível, semelhantemente a quando, no mundo físico, por exemplo, fecham-se os olhos numa total entrega à impressão de uma peça musical. O vidente possui, por assim dizer, três órgãos diversos para as três espécies de cores e pode, a fim de observar livremente, abrir este ou aquele tipo de órgãos às impressões e fechar os demais. Pode ser que no vidente só esteja desenvolvido um tipo de órgão, adequado a observar a primeira espécie de cores. Esse vidente só pode ver uma das auras. As duas outras permanecem invisíveis para ele. Do mesmo modo, alguém pode ser capaz de receber impressões das duas primeiras espécies, mas não da terceira. O grau mais elevado do dom da vidência consiste, pois, na capacidade de observar todas as três auras e, para a finalidade do estudo, dirigir alternadamente a atenção para uma ou para outra. A tríplice aura é a expressão suprassensorialmente visível da entidade do homem. Nela se manifestam os três membros constitutivos do ser humano: corpo, alma e espírito. A primeira aura é um reflexo da influência que o corpo exerce sobre a alma do homem. A segunda caracteriza a vida própria da alma, alçada acima daquilo que estimula diretamente o sentido, mas ainda não dedicada ao serviço do eterno. E a terceira reflete o domínio que o Espírito Eterno haja alcançado sobre o homem perecível. Quando se fornecem descrições da aura, conforme ocorreu aqui, é preciso acentuar que essas coisas não são apenas difíceis de observar, mas, sobretudo, dificílimas de descrever. Por isso, ninguém deveria ver nessas descrições algo mais do que uma sugestão. Para o vidente, portanto,
A peculiaridade da vida anímica se expressa na constituição da aura. Ao se defrontar com uma alma cuja vida se acha inteiramente entregue aos impulsos e desejos e aos estímulos externos momentâneos, 491-268-96. para o vidente, portanto, a peculiaridade da vida anímica se expressa na constituição da aura. Ao se defrontar com uma alma cuja vida se acha inteiramente entregue aos impulsos e desejos e aos estímulos externos momentâneos, ele vê a primeira aura nas tonalidades mais gritantes. A segunda, por outro lado, está apenas debilmente desenvolvida, vendo-se nela somente formações cromáticas escassas. A terceira, então, mal se pronuncia. Só aqui e ali aparece uma pequena centelha fulgurante, indicando que também, em tal disposição anímica, o eterno vive no homem como potencial, sendo, porém, repelido pelo já caracterizado efeito do plano dos sentidos. Quanto mais um homem se despoja de sua natureza impulsiva, tanto menos pronunciada se torna a primeira parte da aura. A segunda vai então aumentando cada vez mais e preenchendo continuamente com sua força luminosa o corpo colorido dentro do qual vive o homem físico. E quanto mais o homem se comprova como servidor do Eterno, mais se evidencia a maravilhosa terceira aura, aquela parte que testemunha até que ponto ele se tornou um cidadão do mundo espiritual. Pois o eu divino irradia através dessa parte da aura humana para o mundo terreno. Na proporção em que os homens apresentam essa aura, eles constituem chamas por meio das quais a divindade ilumina esse mundo. Por intermédio dessa parte da aura, eles demonstram até que ponto sabem viver não para si, mas para o eternamente verdadeiro, o nobremente belo e bom. Até que ponto se empenharam para que seu eu limitado se sacrifique no altar da grande obra universal. Na aura se expressa, portanto, o que o homem fez de si no decorrer de suas encarnações. Em todas as três partes da aura estão contidas cores das mais diversas nuances. O caráter dessas nuances muda, porém, segundo o grau de evolução do homem. Paramos aqui? Acho que a gente não terminaria, né? Então, Eliana, na verdade, esse registro dessas matizes, dessas cores da aura aí, das três fases, elas são decorrentes de todo o nosso processo, de todas as nossas vidas, não de agora também, não só de agora. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei, o que eu estou entendendo é que a gente consegue ver a aura aqui, quer dizer, a gente consegue não, o vidente vê a aura desta vida, o que eu entendo, do caminho que você faz. Não sei, Cris, eu entendo que é até aqui. Também entendo que é da vida que ele está vendo desse momento. Né? Não sei se alguém tem uma outra compreensão. Não sei. Estou pensando aqui agora que é deste momento, né? Mas de alguma forma você já traz, né? Todos os seus talentos e todos os seus instintos, tudo isso você traz, né? Das outras. Mas como você vai trabalhar com isso aqui nessa vida, a aura, do meu ponto de vista, se refere a essa vida. É.
Não está me ouvindo? A Ana está sem som. Ana Lúcia. Agora que eu vi que eu estou no trabalho, então eu tenho que ficar quietinho. A aura, geralmente, a aura guarda as experiências que a gente teve importantes e resolvidas em de várias encarnações. E aí a gente consegue, enquanto vidente, ver o que está acontecendo no momento agora da pessoa, mas pode ter a percepção de em alguns campos onde ela já desenvolveu mais do que em outros. Então, por exemplo, quando a gente fala do sábio, do intelectual, ele pode ser um intelectual onde ele tem um campo áurico amplo, mas ele pode usar a intelectualidade dele para coisas ruins. Então, você vai ver, por exemplo, no campo básico, uma cor mais escura, não tão diferenciada como a gente vê no campo mental. Então, você tem informações de outras vidas. E eu queria comentar, assim, foi a primeira vez que eu li num livro essa questão da terceira aura, né, da terceiro campo, que ele diz da iluminação. Então, quando você vê espíritos assim, que são, às vezes, não são muito iluminados, mas são mais iluminados do que a gente, então você percebe uma luminosidade que, inclusive, de olho fechado, você tem a sensação de estar cega. Porque é tanta luz que irradia que entra no teu campo perceptivo. Então, ele descreve aqui de uma forma que foi a primeira vez assim que alguém conseguiu descrever o mais próximo do que eu consigo perceber. Então, é bem interessante. Não sei se eu clarifiquei, porque como até o próprio Steiner fala, isso é de pessoa para pessoa, de percepção para percepção. Por exemplo, o azul que eu vejo pode ser um azul muito diferente do que a Sônia pode ver. Então, mas conforme você vai experimentando isso em várias situações, você percebe que aquilo é o próximo do nosso azul dividente. E cada um vai criando um código interno, vamos dizer assim, para perceber essas cores e identificar o que elas significam quando você analisa uma aura de alguma pessoa. Obrigada, Ana. Cecília, você quer falar? Então, Ana Lúcia, então essa percepção, assim, eu sou bem nova na área, não tenho nem esse linguajar, mas a gente percebe que às vezes a gente vai entrar na reunião, aí uma pessoa sente uma carga negativa, um ambiente meio escuro, assim, tá tudo iluminado, mas a pessoa e a outra não, ela já entra com outra percepção, mais calma, mais tranquila, não vê. Aí vamos supor, quando termina tudo que a gente sai, como diz o outro, né, na rádio corredor que vai comentar, aí você vê. Então, pelo que você falou, acho que também depende da pessoa, né, essa visão, né? Uma pessoa que está mais, eu vou usar a palavra madura, sei lá, experiente, não sei, da outra que não tem, né? Não sei se isso tem a ver. Mas quando você falou assim que Tem a dependia da ver. pessoa, né? Você tem a ver, você vai trabalhando isso. Eu desenvolvi isso dentro do centro espírita. Eu sou vidente dentro do centro espírita. Então, você vai desenvolvendo essa questão ao longo dos anos. Eu tenho 20 anos de trabalho espírita. E aí você desenvolve essa melhoria, essa sensibilidade. E uma coisa que o Steiner fala aqui que é super importante, né? A qualidade de pessoa, conforme você vai fazendo todo o seu movimento de melhorar as qualidades internas que você tem, o seu campo de evidência também aumenta muito. Então, no caso aí que você deu o exemplo de uma pessoa que entra, você pode perceber assim, nossa, que arrepio, nossa, que mal-estar. O vidente consegue perceber cores e formas que estão envolvendo aquela pessoa que chegou e que você sentiu esse mal-estar próximo. Obrigada. Deu nosso tempo. Vou encerrar a gravação.